la puerta, tumba una copa, el ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consortes del bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. Te creíste que eras vivo, que mi chica te ganabas. Ahora ves, te dejé sin nada, sin chica para bailar, ni lujo para impresionar. Te pasó por no pensar que los demás también ganan, y por gracias al Señor no te rastrilles la cara. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Tá aí, a gente tá de volta, escutamos Orixás com Atrevido. E, pô, rolou um Orixás finalmente. Finalmente. Vou baixar outras. O CD todo aí é muito bom. Esse é do Alô Cubanho. E é fantástico. Gosto muito do Orixás, uma banda de rap cubana. Gosto que muito também. mistura esses ritmos cubanos com o rap, né? Aliás, bem parecido com o que a gente tem, por exemplo, aqui, bem parecido dentro dos seus limites, né, geográficos, com o que a gente tem aqui com o D2, que mistura aquela coisa do samba com rap também, né? E o Orixás faz isso muito legal com a música cubana. Acho fantástico, sou muito fã deles. Se a gente traz outras músicas pra cá pra rolar também. Então tá. 11h25, já servimos um café e a gente vai direto, é isso? Então tá. Sugestão. 11h25, se a gente for parar pra fazer intervalo e voltar. Pelo Cris aqui, Não, que ele isso bom que quiser. eu falo pouco. Não. Sugiro que a gente pegue agora e vá. Pode ser. Sugestão. Só não diz isso de novo, assim que eu não paro mais. Pois então vá. Então, o tema de hoje, eu meio que sugeri ele aquela hora ali no nosso grupo, quando a gente vinha conversando no final de semana. A gente já tinha mais ou menos... Nossa reunião da produção, né? Aham. E a gente vinha... Eu fiz com o Cristiano aqui na sexta-feira a gravação do Pluriverso, até que vai nessa semana no ar. E a gente abordou um pouco desse tema do fascismo, né? Na verdade, da democracia, né? Do conceito de democracia, do que a gente tinha aqui, que a gente vê enquanto... Fascismo nós pretendíamos, mas não deu tempo. Não deu tempo, O programa é curto. E eu digo, bom, vamos aproveitar que a gente já está quentinho com esse tema, quem sabe trazer para cá, porque eu acho que é um tema que é urgente, né, para a gente conversar, sempre é, por mais que a gente já fale dele diversas outras vezes durante o ano, mas é porque a gente tem realmente um crescimento vertiginoso aí do fascismo no país. As reações das pessoas são cada vez mais odiosas, né, nas redes sociais e na vida como um todo. E eu acho que a gente deveria falar disso, com certeza. E acabei sugerindo, mas tem outras coisas que a gente pode abarcar junto aí no nosso papo e ir trazendo conforme a gente vai levando. Eu ouvi o programa vindo para cá, como de praxe cheguei atrasado, acho que não poderia iniciar sem colocar a questão se o Rafa, se ele tem pelego ou se ele tem pelúcia, que eu vi que era O que tu acha melhor? O que tu acha? O que tu acha? Do início do programa, bom, eu não vou me eximir dessa discussão. O que tu acha melhor? Pelego não é uma coisa boa, Minha namorada né? disse que eu sou todo de pelúcia. Então, tá resolvida a questão. Se tivesse que escolher entre essas resolvida duas a questão. coisas, eu preferiria ser de pelúcia, porque, Então, pô, de Eu pelego... confio na Carolzinha. Pelego não Então, dá, né? Aí está Difícil. o Rafa, Pelego o nosso, é difícil. o nosso homem de Hoje- pelúcia. Eu gosto mais de pelego. Não goste, não goste. Mas é o quê? Isso aqui é pra poucos, né? Exato. Isso aqui é pra poucos. Ai, meu Deus. Ai, aguenta na segunda, Cristiano. Não, o tema é Segunda sério, o feira. tema é pesado, a gente tem que começar assim. Segunda-feira. mas- Se Vocês divertindo, aproveitem. né? É uma segunda-feira em que eu tô bem-humorado. Vocês aproveitem, isso não é sempre que acontece. Tudo Hein, bem. Leandro? Não, o que é, né, uma pessoa de pelúcia tem o dever de ser bem-humorada. Né? Sim, né? Não condiz a pelúcia e o mau humor. Jamais, né? Uma pessoa de
de pelúcia tem que ter sempre carinhosa, bem-humorada, Não, mas querida, né? eu sou de pelúcia porque eu sou de pelúcia, não quer dizer que eu sou fofinho, isso é diferente. Eu sou de pelúcia, mas eu sou treta. Eu sou da treta, eu sou uma treta de pelúcia. Uma treta de pelúcia. Tá bom. Agora, é perigoso, quem sabe, em momentos de ascensão do fascismo, que representa, entre outras coisas, a exclusão das minorias que já são excluídas, quem sabe aí, se as pessoas de pelúcia também não serão perseguidas aí em um futuro breve em nosso país. Então, cuidado, Rafa, fazer um movimento em defesa dos seres de pelúcia. Né? Mas eu acho que a gente devia fazer uma moção aqui. Eu vou fazer uma moção para modificar. Em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte, que a gente vai fazer um intervalo, porque não vai adiantar nada aqui. Nós já estamos chegando aos 29. Segundo, eu quero fazer uma moção para a gente modificar aqui aquele poema, tá, que o Bertolt Brecht publica, né, como se fosse dele. Na verdade, eu não me lembro quem é o autor original. Para que a gente coloque lá também, entendeu? Levaram as pessoas de pelúcia, não era de pelúcia. E assim por diante, né? Vamos fazer uma inserção, tá? Pro Bertolt Brecht lá. O que vocês acham, não? Acho Eu ótimo. acho ótimo. Muito bem. Atualizando, né? Atualizando, vamos atualizar. Colocar quem é de pelúcia junto. Adorei. Bom, tudo isso para tentar amarrar aí um assunto no outro, que acaba sendo pelúcias e pelegos à parte. Então, já em outros momentos aqui já tratamos desse tema e quando parece que, não sei se parece, mas a gente cria pelo menos uma expectativa, uma esperança de que as coisas vão melhorar ou, sei lá, nós vamos acordar desse pesadelo e a cada dia uma nova porrada, ou como, sei lá quem agora que diz, é todo dia um 7-1 que a gente leva. E como também já em vários outros programas já dissemos aqui, que a questão não é só, digamos, institucional, não é só um golpe político institucional, mas o momento que nós vivemos ele é extremamente complicado pelo avanço de um autoritarismo na base da sociedade, de um pensamento excludente, de um pensamento dicotômico, simplista do bem e o mal, em que o bem se coloca acima dos demais, acima de partidos, acima das ideologias, se coloca como, não que isto seja possível, e a partir daí, com base em um discurso extremamente excludente e conservador, relembrando aí algo como tradição, família e propriedade, né? O TFP lá nos idos dos anos 60, que foi o combustível ali para que se tenha depois, combustível social para que depois tenhamos um golpe militar no Brasil. Então, o quanto esse conservadorismo com, sim, fortes cores fascistas no sentido de este bem contra o mal, o bem, como eu falei antes, o bem acima dos partidos e com um discurso, e quando se fala em discurso não se diz apenas a fala, o escrito, mas o discurso é o pensamento, é a forma de agir também, um agir com base no ódio e na exclusão desse suposto mal. E aí é que a coisa complica, a intolerância e o ódio que se reforçam no dia a dia aí no nosso país. Bom tu tocar nesse ponto, porque a gente tem, às vezes, até uma certa confusão, penso até para mim aqui, né, imagino que talvez quem ouça também, é diferente, né, o que a gente vê de crescimento do conservadorismo e do fascismo do que seria simplesmente o crescimento de uma política liberal. Porque a política liberal ela vai ter um viés excludente, porque é característica do capitalismo, e tu ter esse crescimento de capital, com certeza com uma diferenciação grande entre ricos e pobres, e com uma exclusão de grupos sociais não desejados. Mas é muito mais gritante o crescimento fascista e conservador que a gente vê hoje, né, que ele vai além, na verdade, da política liberal, e mais do que isso, ele não é lucrativo tanto assim para o que o liberalismo se propõe. A gente já teve aqui na década de 90 no Brasil uma política liberal mais desenvolvida, como a gente vê crescendo agora de novo, mas ela não tinha um viés tão conservador e tão fascista quanto a gente vê agora. Exato. A gente acho que tem que ter claro, né, Rafa, que uma coisa,
Quando a gente coloca nas análises essas diferentes perspectivas, nós deixando claro que são coisas diferentes. É possível ser liberal sem ser fascista. É Exatamente. possível ser conservador sem ser fascista. É possível ser reacionário, é possível ser O que a gente excludente. está vendo agora é um combo. Porque o que me preocupa é que às vezes as pessoas acabam acusando de fascismo e parece que São coisas ser diferentes. conservador ou ser autoritário automaticamente já significa fascismo, quando fascismo tem uma série de características. Mas eu acho que essa a questão de um grupo que se acha, né, representante do bem para destruir o mal e com base num pensamento extremamente reacionário e com base no ódio. Então, isso são algumas características fundamentais. E aí, ainda que sejam coisas diferentes, é preciso a gente ter claro agora, por muitas vezes o liberalismo econômico se utiliza de uma política fascista para se consolidar. É importante Sim. ter claro que não são excludentes necessariamente. Uhum. Então, é característica também da ideologia fascista um impulso à indústria. Então, isso também faz parte. E, com isso, um aprofundamento da divisão das classes, da exploração das classes mais baixas. Isso é uma característica. E agora, o próprio liberalismo se utiliza de políticas democráticas quando lhe é conveniente. Quando não é conveniente, o liberalismo, o que nós temos que é o neoliberalismo, ele vai utilizar as mais variadas ferramentas políticas para que, enfim, aumente os seus ganhos, para que funcione melhor como sistema econômico. Porque me parece que um nacionalismo extremo, né, que feche portas, ele não seja tão lucrativo para uma política Exato, liberal, né, onde tu tens aí grandes capitalistas querendo lucrar em torno do globo, Sim. né, com política de exportação, importação e vivendo, né, de uma globalização como a gente tem hoje. E esse nacionalismo ele vem na contramão. Nacionalismo esse que geralmente é característica de o início de um regime fascista, né, o excessivo nacionalismo. Mas é engraçado que algumas características elas vão para o lado político, mas para o lado econômico não necessariamente. Aham. É um nacionalismo, né? Lembrem as pessoas de verde e amarelo na defesa do nosso país contra a corrupção. Então, é um nacionalismo para um lado, mas economicamente esse nacionalismo já é deixado de lado. É bem controverso. Né? Só É se escolhe liberal, uma mas é faceta fascista. E aí eu acabo sempre retomando aqui a escritora, a jornalista canadense Naomi Klein, quando ela criou lá no fim dos anos 90, início dos anos 2000, não me lembro exatamente a data do livro, que depois tem um vídeo também, um filme que trata, um documentário que trata do que ela chama doutrina de choque, como e trata, inclusive aqui nos alguns países da América Latina ao longo dos anos 90, quando é necessário, o sistema capitalista se utiliza de sistemas autoritários para impor o próprio liberalismo, para impor o neoliberalismo, para entregar riquezas nacionais, que é o que nós estamos vendo no Brasil atualmente. Então, é bem preocupante o que a gente vê. E aí junta-se a isto, que eu acho que o que mais caracteriza, o que é mais preocupante é o ódio que se instala no país, na sociedade brasileira. Não por acaso eu trouxe este livro aqui, não sei como é que mostra aqui, aí, na frente, na minha cara, aqui. Que não é um primor, mas eu acho que lê o nome do livro para quem está só na rádio aqui, nos escutando. Óbvio, não adianta eu mostrar. Então, que é Como Conversar com o Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, de Márcia Tiburi. Filósofa. Foi um livro de 2015 e eu já comentei aqui em outros programas que me surpreendeu a época que ela lançou esse livro, então cerca de 2 anos, que parecia, para mim, ingenuamente, um tanto quanto exagerado. E eu não percebia, de fato, com tanta força o movimento que já vinha vindo e que se reforçou nesses últimos 2 anos. E ela destaca justamente essa questão do ódio como uma característica social do fascismo, em que ela diz que para destruir o outro é preciso destruir a política. Para destruir a política é preciso destruir o outro. Destruir o outro garante o fim de sujeitos de direitos e o fim do direito dos sujeitos. É preciso humilhar e aviltar pessoas e populações, evitando assim a realização da democracia, que propõe uma sociedade inclusiva para todos. Ao mesmo tempo, nesses contextos, é útil usar a palavra democracia magicamente, como se já estivesse realizada. E por aí vai, ela faz uma longa, enfim, é todo o livro tratando disso.
mas o quanto o ódio acaba sendo o que alimenta esse sistema político e que, mais do que um sistema político, uma forma de pensar e uma forma de se organizar em sociedade. E aí eu lembro do que vocês falavam aqui um pouco antes de eu chegar no início do programa, em que foi trazido o exemplo de uma escola, se não me engano, em Palmas, Tocantins. Então, que nós vemos um crescimento aí de uma ideologia, de uma aceitação de políticas extremamente autoritárias, preocupantes. E preocupante não é só isso acontecer, é o certo caráter de normalidade de ocorrerem esse tipo de coisas e de um militarismo, de uma ideia de disciplinar a sociedade esteja tão forte, tão em voga neste momento. É lamentável que a gente esteja passando por isso em nosso país. Eu vou fazer um comentário? Sim. Estou há horas ouvindo vocês e toda essa questão enfim, da análise de como se apresenta o fascismo, né? E a gente, em outros momentos, acho que chegou a tocar nesse ponto, mas não lembro de aprofundar a questão, que tem que fazer o panorama internacional, né? Mas enxergo aqui, né, no Brasil, esse avanço, né, escrachado aí do fascismo como, sim, uma forma de resposta e de reação, né, enfim, a ocupação de espaço, né, das diversidades, podemos colocar assim, né, daqueles e daquelas que nunca tiveram espaço, sempre foram segregados, segregadas, excluídas. E aí usar o termo que a gente uma vez já usou aqui e trouxe o significado dele, de fato, né? Pessoas que foram marginalizadas. Aí a gente pode trazer muito... É um símbolo do fascismo, né? Chamar pessoas que historicamente são excluídas, estão à margem, de marginais, como uma forma pejorativa, como um xingamento, né? E, bem, avaliando, enxergando todos esses movimentos que vêm acontecendo, penso eu que o fascismo avançou, e bastante, em resposta, né? Mas como que aquele pobre vai entrar no aeroporto como eu entro? Como aquele pobre vai entrar na mesma churrascaria, no mesmo restaurante caríssimo que eu também frequento? E por aí vai. Como a minha empregada vai colocar o filho numa escola particular ou até na mesma escola que o meu filho? E aí por aí, né, as reações de ódio, né, toda essa tentativa de resgate, né? Não como é que vai ter relações de classe, exato, não só as relações de classe, vão ter gays aqui no mesmo espaço, a questão de gênero, né, o avanço da questão de gênero que a gente tem a nível mundial, tá, é o que causa tanto estranhamento e uma necessidade forte de resposta fascista de quem é mais conservador para combater isso. Eu vejo assim, mais do que na relação de classe, na relação de gênero até. Sim, na relação de classe, com certeza, óbvio, né? Mas a relação de gênero, ela bate muito forte em quem é conservador. E na questão étnico-racial também. Incomoda demais, né? A questão étnico-racial também. E aí, essa questão de gênero que o Rafa toca, e o Cristiano tocou também. Na verdade, vocês dois foram dar a resposta a isso, e o Cristiano falou da questão da diversidade sexual, né? Enfim, da população LGBT ocupando espaços. E aí lembro que esse golpe, né, que estamos vivendo no Brasil, falando do fascismo aqui, é muito simbólico o momento do golpe, onde, no momento da composição, né, daquela representação toda, haviam só homens brancos, senhores, né? Isso é, sim, muito simbólico. Isso significa algo, né? As pessoas, por vezes, acham que a gente está inventando coisa, mas é só enxergar o que está acontecendo agora, né? Então, e aí fora outras situações, outros momentos que já vimos de genocídio da população dos povos tradicionais, né? E a população indígena, sobretudo. Então, sim, tem a resposta ao que estava sendo construído, com muitas falhas, sim, mas estava sendo construído.
a resposta a isso, para mim, é esse fascismo que a gente vê agora, né? Eu diria, dentro de um processo que vai além do Brasil, né? Sim, pois é, A gente falando for daqui ver só. a América Latina como um todo, que vinha dando uma resposta frente ao Verdade. cenário mundial e que isso passou a ser uma ameaça aos grandes poderes, digamos assim, e, portanto, gerou a reação. O Rafa falava aqui um pouco antes de eu chegar do caso das eleições argentinas de ontem, e que está relacionado com a nossa temática do programa, Verdade. que conseguiu o presidente Macri se fortalecer pela primeira vez na história desde Raul Alfonsín, se não me engano, e que consegue ter um presidente não peronista, ter uma ampla maioria e, com isso, amplos poderes para governar e aprofundar políticas. Tu comentava na sexta que tinhas conversado com alguém e que os relatos da Argentina são os mesmos que a gente escuta aqui no Brasil. Exato, da maneira como está a política lá, da maneira como está o avanço do conservadorismo, o avanço do neoliberalismo, e que segue mais ou menos o mesmo ritmo. Né? A gente acha que é aqui no Brasil que está isolado, que a gente tem visto esse crescimento, né? Essa tomada de política, esse golpe. A diferença lá é que o Macri foi eleito pelo povo. Exato, a diferença é que, claro, fazendo uma simplificação na Não rolou comparação, um grosseiramente golpe lá. aqui, claro, o Aécio deles foi eleito. Aqui o Aécio exatamente. perdeu e fez um golpe depois. E lá ele já conseguiu a vitória eleitoral e a partir daí já foi implementando as políticas neoliberais. Não foi preciso um golpe como no Brasil ou como no Paraguai aqui o também que ao lado. traz um outro ponto que é muito interessante. Interessante e triste, mas é interessante. Se ele foi eleito, é porque esse é o pensamento da população. Da maioria da população. Por isso que a população sempre reforça quer a essa questão. política porque ela pensa assim. Tu tens um crescimento da própria comunidade e querendo Eita, por que a população Bom, pensa assim? aí... E aí, só para contribuir na provocação, isso que falei do Brasil, temos grande parte do povo sendo tomado por esse ódio e, sim, reforçando, né, atitudes fascistas. Bem, o Cristiano certamente vai falar muito melhor sobre isso, mas é assustador. A gente vê o povo com ódio do povo. Incrível. Aí vem aquela velha que nós discutimos aqui no Pluriverso, né, Rafa? Para mim, a pior de todas as frases, aquelas ali dos movimentos de 2015, 2016, que é pelo direito a não ter direitos. Quer dizer, a gente chega ao extremo, que é uma faixa absurda. Se não vai ter direito nenhum, não vai nem ter o direito a não ter direitos. É sensacional. Aquela faixinha pintadinha. Mas para mim é o grande exemplo do quanto as pessoas podem se mobilizar para ser contra si mesmas. É incrível. Agora, podem não pensar, né? A gente consegue entender certas coisas que só vivenciando, eu acho, ou além de muito estudo, mas a gente compreender. Compreender, por exemplo, hoje em dia, o que para nós parecia uma loucura o que aconteceu na Alemanha nazista com a ascensão do Hitler ou Mussolini na Itália. Como se deu isso? Como é que aquelas pessoas se deixaram levar por esse pensamento? As pessoas não percebiam que o Hitler era um louco, um lunático? Como é que aquelas ideias foram tão fortes, prosperaram? Ora, agora a gente começa a entender um pouco melhor como isso se dá. Por outro lado, eu acho que é bom lembrar os autores franceses, o Dardot e o Laval, no livro da Razão Neoliberal, em que eles mostram como o neoliberalismo, mais do que política econômica, ele é uma ideologia que entra, né, conquista corações e mentes na base da política e na ideologia do empreendedorismo, do individualismo, da competição, e que isso vai se reforçando dia a dia na cabeça de cada pessoa. É muito forte, os meios de comunicação passam a ter um papel fundamental para isso, e isso vai, por um lado, destruindo os laços sociais, e aqueles que politicamente vendem esse sonho do empreendedorismo, da prosperidade, do desenvolvimento, e mais do que isso, apresentam uma série de obstáculos a este sonho. Esses obstáculos passam a ser as minorias que estão atrapalhando e estão roubando vaga de emprego, ou então, enfim, ou são os mais pobres que estão ascendendo socialmente, portanto, estão tirando o status social, ainda que isso não apareça claramente, mas isso incomoda e muito. Então, o que está atrapalhando esse empreendedorismo, esse individualismo que deve se destacar? E aquilo que é visto como ameaça vai ser tratado como
objeto de ódio a ser destruído, e assim se reforça esse sistema com o fascismo e neoliberalismo. E posso fazer uma provocação? Pode, uma pergunta. sempre. Eu adoro Nada. fazer provocação, né? Uma pergunta que acho que a gente se faz sempre, né? Mas penso que é necessário a gente tentar responder dentro dessa perspectiva, dessa pauta. Qual é o nosso papel nisso tudo que está acontecendo? Digo, o nosso papel de forma propositiva, o que devemos fazer, né? E sei que é muito raso, né, questionar isso e ter aí 13 minutos para responder. Mas qual é o papel historicamente no processo, no que aconteceu? O que deveríamos ter feito, ou, enfim, né, tanto o papel no processo, né, que já de fato já aconteceu e está aí o fascismo, e o nosso papel propositivo, né, para lidar com isso, conversar com fascistas, não conversar com fascistas, né? Então, não. Então. Vou voltar no Voltaire lá, que a gente conversava aquele dia. Cara, assim, para fazer a manutenção, não são palavras minhas isso, mas vou repetir porque eu acho que acabo concordando de certa maneira com o pensamento. Para fazer a manutenção de um regime democrático tolerante, não dá para tolerar os intolerantes. Esse fascismo tem que ser combatido. Tem que ser combatido, a intolerância tem que ser combatida. Porque no momento em que tu deixa, né, tu faz deixa espaço, né, para a intolerância, essa intolerância ela germina, ela vai como uma sementinha, vai indo, e aquilo toma conta e com certeza vai transformar o nosso regime democrático num regime não democrático, intolerante e fascista. Foi o que aconteceu, será? Não sei. Não sei. Pois é. Eu vejo que, não sei, acho que não é exatamente esse o motivo. Gostaria até que fosse, mas eu não sei se é exatamente essa questão. E, aliás, é essa a teoria também, ou o posicionamento que a Márcia Tiburi acaba tendo no livro, ao longo de toda o como conversar, no fim, se fosse resumir a este ponto, dizer não dá para conversar. Porque em uma conversa que eu e o outro está baseado único e exclusivamente na minha destruição, porque na relação dele eu sou o outro, né? E o outro é o obstáculo, é o inimigo a ser destruído. Essa é a característica do ódio. Não é ter a divergência, ela é natural e necessária. Não é que eu tenha diferença, eu tenho ódio. Isso é muito complicado. Como é que se conversa, como é que se constrói alguém que está pautado quase que única e exclusivamente no ódio? Em que tu coloca um argumento e já vem a resposta de xingamento e outra. Não é possível estabelecer qualquer diálogo dessa forma se não há um mínimo de abertura ao diálogo, obviamente que ele não pode ocorrer. Então, por isso que é um momento delicado, é um momento perigoso, e aí eu acho que um pouco a questão da DECA me preocupa esta aceitação, esta apatia que salva aí alguns, que eu diria, lamentavelmente, resmungos de redes sociais, a gente não consegue se organizar de uma forma mais forte. Vide aí, por exemplo, o caso do Queer Museum, lá que já discutimos aqui num outro programa, no Santander Cultural, em Porto Alegre. Tudo que foi feito, o absurdo que foi feito, os argumentos que foram utilizados. Aliás, acho que fica aqui uma ressalva também com esses argumentos, que é uma característica do fascismo, que é o anti-intelectualismo, um anti-racionalismo, e a ideia de que, sei lá, hoje em dia, se a gente for trazer para a nossa realidade, um meme vale muito mais que um doutorado, vale muito mais que leitura, teoria, análise de conjuntura. A gente perde para um Alexandre Frota. É muito complicado este momento em que se vive, né? Com quem se discute, contra que conteúdo se discute e se argumenta. E eu acho que uma outra questão também que eu já ia esquecendo de colocar, só para a gente lembrar, e vocês falavam aqui, acho que também antes de eu chegar, da questão da ração, a famosa ração do Dória lá em São Paulo. Quando tu trata, me lembra muito distopias mais antigas, aí a ideia de uma parcela da sociedade ser tratada apenas com ração, porque é vista realmente como inferior e vai ser tratado como ração só para ser mantido vivo. Então é uma questão sub-humana, é uma visão de sociedade muito complicada, muito difícil da gente aceitar. Agora, de alguma forma, a gente acaba aceitando tudo isso.
acaba aceitando, não vejo, infelizmente, a necessária mobilização. Vejo, por outro lado, uma grande, o que é normal, não digo que seja bom, mas é normal e historicamente se repete, uma grande divergência entre a esquerda, que deveria estar nesse momento nas ruas, unida, lutando. Depois não adianta, né, simplesmente lamentar que o fascismo tomou conta do país. Pois é. Então, né, fica a briga de quem é a verdadeira esquerda, quem é mais esquerda, quem é melhor que quem. E nisso a gente perde o fio da meada, perde o rumo da história e se deixa acabar o risco aí de ser vencido por Bolsonaros, por MBLs da vida, que em nada tem a acrescentar, muito pelo contrário, mas que no atual momento se fortalecem e façam que a gente fique aqui como agora mais uma vez lamentando essa ascensão do neoliberalismo, essa ascensão, junto com o neoliberalismo, a ascensão do fascismo no nosso país. É isso. É isso mesmo. Eu não sei se vocês querem. Bom, são 11h53, né, Rafa? Estamos entrando 11h54. Eu até tenho duas... Posso largar as duas manchetes, não sei se essa aqui dá, tem que ler um pouquinho mais. Mas uma a gente ia até trazer na sexta, acabamos não trazendo, mas podemos sim reforçar a pauta de hoje. Manchete do Eu País. Em piada, Trump diz que seu vice quer enforcar homossexuais. Em piada, ele disse isso. O presidente também brincou com os esforços de Pence para restringir o aborto, segundo a The New Yorker. E aí, por aí vai, matéria de 17 de outubro do Eu País. Enfim, né, sobre a questão do aborto, eu vou trazer só um parágrafozinho. A conversa, que não se sabe quando ocorreu, também versou sobre o aborto. Diante do assessor jurídico, Trump ironizou os esforços de Pence para revogar a célebre sentença de 1973 da Suprema Corte, que protegeu as principais situações de interrupção da gravidez. O assessor argumentou que, se o Supremo anulasse essa jurisprudência, muitos estados decidiriam agir por conta própria. Abre aspas, viu? Você gastou tanto tempo e energia nisso e não vai acabar com o aborto, nem assim, disse então Trump a Pence. E aí por aí vai, tem vários outros trechos aí da fala de Trump, tá? E dentre eles é isso. Ele diz que o vice dele, abre aspas, eu vou falar as palavras dele. Não pergunte a este sujeito, ele quer enforcar todos eles, foi a fala de Trump durante esse encontro, enfim, com Pence, que no passado promoveu políticas discriminatórias, né, e junto aí com o assessor jurídico que estava discutindo com eles os direitos dos homossexuais. E sobre Dória, aí, a ONU nega ter dado aval à ração de Dória, porque há aí rumores de que a ONU teria dado ok, né? E a ONU se pronuncia dizendo que não deu ok a essa... Enfim, esse ato... essa história da ração do Dória, só aquele vídeo que viralizou aí do secretário de Assistência Social, experimentando, quando a jornalista pede para ele experimentar e pergunta se é bom, ele não consegue nem responder. Porque de tão ruim que era, então é complicado, né? E só um ponto que eu gostaria, ainda antes de fechar o programa, eu sei que nós já estamos aqui faltando 4 minutos, 3 minutos, mas outra característica importante é a despolitização da política. Isso é uma característica elementar do fascismo. Tem que desconstruir a política e troca a política. Por que destruição? A relação de poder entre dominantes e dominados transforma isso numa questão moralista, coloca a corrupção no centro da discussão, como se fosse toda a política se pautasse pela corrupção, que é uma mentira. Isso é só uma cortina de fumaça para se mascarar, de fato, o funcionamento da política, que vai tratar de dominação de classe, exclusão de minorias, e tudo disfarça isso tudo de corrupção. Tanto que aqueles e aquelas que tanto bradavam de verde e amarelo, batendo panelas aí contra a corrupção, passivamente aceitam aí o que aconteceu com a Aécio, passivamente aceitam que, além de tudo que aconteceu com a Aécio, depois, quando ainda foram reveladas 40 e poucas, né, trocas de ligações entre Aécio e Gilmar Mendes pelo WhatsApp, e fica por isso mesmo, está tudo normal em nosso país, salvo da corrupção, graças ao golpe
do ano passado. Mas é aí, estamos mais uma vez... Acho que esse é o papel também que a gente tenta aqui, acho que é importante frisar agora que já está assim encerrando, de fazer essa discussão, de trazer uma outra perspectiva, não é de trazer necessariamente a verdade, mas trazer um outro olhar que, infelizmente, na maioria dos meios de comunicação a gente não vai encontrar. Então é importante trazer e fazer a gente não é a verdade, pensar não é a um solução, pouquinho, pelo menos a partir do ideia que é a gente refletir. traz aqui. A gente reflete sobre isso aqui, tenta trazer isso aí para quem está nos ouvindo junto. Gente, 11h58. Vamos encerrando? Olha só, quero fazer O que uma que a gente tem aí pergunta para vocês. Pois de é. música? Teria ali o encontro de Lampião com Eike Batista, que é também bastante compridinha. Tem a Francisco El Hombre, mas consegui trazer para nós a que a Fê tinha proposto aí do Gabriel Pensador. Não sei se é uma para agora. Solta essa então, e a gente essa. bota do Lampião amanhã, quem sabe, porque já é a segunda ou terceira vez que a gente tenta colocar essa música, ela não roda inteira, ela é um pouquinho Porque, maior, né? a gente não consegue colocar ela. A Porque, gente bota né? ela num outro horário do Tá. intervalo que a gente Você faça. possa escutar por E inteiro. a do Gabriel Pensador está bem de acordo com o tema Hoje do eu tô programa. feliz é o nome. E diz, matei o presidente. É uma releitura, uma nova versão, enfim. Mas está aí com algumas adaptações, porque não é uma música feita agora. E vale a pena ouvir. Vamos escutar então, ficamos por aqui. E já estamos encerrando então 11h59. A gente deixa aí um bom dia a todas e todos e retorna amanhã com mais Paralelo 30. Agradeço o Cristiano e todos que ficaram Obrigado. conosco aí. Valeu. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el